sempre aparece, né? Hoje o Farmacologia para Todos traz para vocês a farmacologia dos barbitúricos. Sim, mas o que são barbitúricos? É uma classe de medicamento bem conhecida e o representante maior dos barbitúricos é o Gardenal, mas esse não é o princípio ativo, é o fenobarbital. E hoje eu vou trazer para vocês tudo sobre esses medicamentos, efeitos adversos, interações medicamentosas. Antes de começar, gostaria de pedir para vocês darem o like, se inscreverem no meu canal e, se possível, compartilhar esse vídeo com os colegas de vocês, se você for acadêmico. Se você estiver aqui por pura curiosidade, também vai me ajudar muito se você compartilhar esse vídeo. Inicialmente, gostaria de dizer para vocês que, como sempre, vou estar utilizando uma pesquinha. Por quê? Porque é um assunto bem grande, tem muita coisa e meu cérebro não é de ferro. Então, gente, vamos começar aqui falando um pouquinho sobre histórico, enfim. Os barbitúricos, eles foram, com o tempo, sendo substituídos pelos benzodiazepínicos e pelos compostos Z. Ah, Daniele, quem são os benzodiazepínicos? Benzodiazepínicos são aqueles medicamentos que eu falei no vídeo anterior. É o diazepam, que tem por nome referência o Valium. É o Rivotril, que é o clonazepam. É o Lexotan, que é o bromazepam. Então, esses medicamentos foram quem substituíram os barbitúricos. Além dos compostos Z, que tem por representante principal o zolpidem. Então, mas por que ocorreu essa substituição com o passar do tempo? Gente, os barbitúricos, eles são bem menos seguros. Eles são compostos, medicamentos de escolha para situações bem específicas. Então, quando se pretende, por exemplo, regular o estado de sono do paciente, utiliza-se um benzodiazepínico. Então, vamos prosseguir. Os barbitúricos, eles deprimem reversivelmente todos os tecidos excitáveis. O que é isso? Vai, digamos que deprimir não no sentido de uma depressão como doença. A depressão seria desligar aquele sistema, digamos assim. Mas deprimir como? A partir de um mecanismo que eu vou explicar para vocês posteriormente. Essa depressão ela é mais sensível no sistema nervoso central. Os outros órgãos periféricos, eles tendem a sofrer essa depressão, mas em casos bem específicos. Por exemplo, o sistema cardiovascular, o sistema respiratório, tende a ser questões em termos bem específicos. E eu vou falar para vocês posteriormente. Falando um pouquinho de farmacocinética, quando o barbitúrico ele é administrado por via oral, a ação dele começa a acontecer entre 10 a 60 minutos e é retardada pelo alimento. A administração intramuscular de barbitúricos, ela deve ser feita em músculos grandes. Por quê? Porque corre grande risco, se for aplicado num músculo pequeno, ocorrer necrose e o paciente sentir muita dor. E não é isso que nós queremos, não é isso que o profissional que está fazendo a administração deseja. A via intravenosa é geralmente reservada ao tratamento do estado epiléptico e para a indução ou manutenção da anestesia geral. Quais são os medicamentos mais utilizados nesses casos? No caso da epilepsia, fenobarbital sódico, que é o Gardenal. E no caso da manutenção ou indução da anestesia, nós temos o tiopental ou o metoexital, que são muito lipossolúveis, e aí a gente já tira para aquele conhecimento da barreira hematoencefálica. Se a barreira hematoencefálica, para passar essa barreira, necessita-se de um composto que seja lipossolúvel. Aqui nós já temos que tiopental e metoexital são muito lipossolúveis, portanto, atravessarão com mais facilidade essa barreira. A distribuição para os músculos e para a gordura corporal tende a diminuir a concentração de barbitúricos desses medicamentos no sistema nervoso central rapidamente. Então, diminuindo a concentração no sistema nervoso central, o que tende a acontecer? Se eu administrei para o paciente dormir,
entre 5 e 15 minutos ele vai acordar, porque o medicamento se distribui para outras partes do organismo e gente, perdão pelo mosquitinho. E aí o medicamento tende a perder esse efeito de sedação. Por isso que não são medicamentos utilizados para melhorar o estado de sono do paciente. Como eu falei, benzodiazepínico é a escolha. Usos terapêuticos. Então, o primeiro e o mais conhecido que eu vou falar aqui para vocês é o fenobarbital, que é administrado na via intramuscular, na via oral, na via intravenosa. Por quê? Para quê? Em que quadros ele é utilizado? Em estados convulsivos, no estado epilético, sedação diurna e é o anticonvulsivante de primeira escolha. Agora vamos prosseguir e falar da ação farmacológica mais precisa. O que acontece? Esses medicamentos, quando eles são administrados, eles intensificam a inibição provocada pelo GABA no seu receptor GABA-A. Quem assistiu o vídeo de benzodiazepínicos vai saber do que eu tô falando. Os barbitúricos, eles ligam-se, assim como os benzodiazepínicos, em um sítio alostérico do receptor GABA-A. E essa inibição, essa ligação que acontece num sítio diferente da ligação do GABA, o que acontece? Ela intensifica o tempo médio de abertura do canal de cloro. Como eu falei no vídeo anterior, o cloro é o principal mediador dessa inibição. É ele quem vai fazer com que o sistema nervoso central fique em estado basal, fique, digamos assim, não excitado. No entanto, é importante eu destacar aqui para vocês que os barbitúricos, eles não vão interferir na frequência de abertura do canal, é apenas no tempo médio, ou seja, vai fazer com que o canal fique aberto por mais tempo, mas não vai fazer com que ele abra mais vezes ou menos. Mas aqui nesse sentido é que ele abra mais vezes, a gente tenderia a pensar assim, mas não é, ele permite que o canal fique aberto por mais tempo e passa mais cloro. Em concentrações mais elevadas, os barbitúricos, eles promovem o efeito deles sem a presença de GABA. Então, é aí onde está a questão da segurança relacionada aos benzodiazepínicos. Lá no vídeo de benzodiazepínicos, que eu vou deixar aqui no card para vocês, os benzodiazepínicos, eles dependem da descarga pré-sináptica de GABA para conseguir promover o efeito, ou seja, eles vão precisar que o GABA esteja ligado no seu receptor, no receptor GABA-A, para conseguir promover o efeito. Não é o que acontece aqui. Os barbitúricos, quando não se tem essa descarga pré-sináptica de GABA, ele vai se ligar no GABA-A e vai promover o efeito da mesma maneira. E em doses mais elevadas, ele tende a fazer isso sem a necessidade do GABA. Entenderam? É isso que eu quero deixar para vocês. Caso vocês não entendam, comentem, me mandem mensagem que eu estou à disposição. Os barbitúricos, eles inibem também outros receptores e é isso que ajuda na ação deles. Eles têm um efeito regulador direto, como eu falei, eles conseguem regular o receptor GABA-A sem a necessidade da presença de GABA. Então, esse fator, essa capacidade de regular diretamente o canal, faz com que os barbitúricos sejam medicamentos mais potentes. Os barbitúricos, eles podem produzir todos os tipos de efeitos depressores no sistema nervoso central, que varia da sedação leve até um estado de anestesia geral. Isso tudo dependendo da dose. As propriedades ansiolíticas são inferiores à dos benzodiazepínicos. Por isso que quando eu tenho um paciente ansioso, que está com dificuldade para dormir, eu não vou passar um fenobarbital para ele, enquanto prescritor, digamos que eu sou prescritor. Eu tenho que passar para ele um benzodiazepínico ou qualquer outro medicamento que possa ajudar no estado de acalmar, de reduzir essa ansiedade e ajudar esse paciente a dormir.
Quanto à anestesia, o tiopental é muito utilizado para promover a anestesia. Gente, é o seguinte, quando eu boto um paciente para dormir, após a administração de um barbitúrico, por exemplo, tiopental, o que acontece? Essa pessoa, até próximo dela adormecer, ela ainda vai sentir dor. Então, não é um medicamento de escolha para ser utilizado como anestésico. Não se pode confiar neles para produzir sedação ou sono na presença de dor. E muitas vezes, em baixas doses, o que os barbitúricos fazem? Eles podem aumentar as reações a estímulos dolorosos. Os efeitos sobre os estados do sono. As doses hipnóticas de barbitúricos aumentam o tempo do sono total e alteram os estágios do sono. Como assim? Eles vão fazer o mesmo que os benzodiazepínicos fazem. Vão diminuir o sono não REM, na verdade, vão diminuir o sono REM, eles vão diminuir o sono de ondas lentas e diminuem os despertares noturnos. Só que os efeitos sobre o sono, eles são rapidamente tolerados, ou seja, a pessoa que faz uso de fenobarbital, de qualquer outro barbitúrico para dormir, quando for com uma semana ou 2 no máximo, ela já não vai mais dormir, ou seja, o corpo dela se acostuma com o medicamento, ele não vai mais servir para dormir. E aí é onde entra a questão da tolerância, abuso e dependência, porque a pessoa, não, aqui eu tô tomando essa dose aqui, não tá servindo, eu vou tomar mais. E aí o corpo vai necessitando cada vez mais e o que acontece? A pessoa torna-se dependente. Outra coisa, quando eu interrompo o tratamento com esse medicamento, digamos que em uma hipótese, a pessoa tá tomando o medicamento para dormir, se ela interrompe ali, eu disse, não quero mais tomar, o que acontece? Aquele indivíduo tende a ter um efeito rebote, ou seja, a reversão de toda aquela mudança que ocorre no sono. Vai ter aumento do sono REM, aumento dos despertares, aumento no sono de ondas lentas. Quanto à questão que eu falei da tolerância, abuso e dependência, a administração crônica e crescente desses medicamentos leva à tolerância farmacodinâmica e farmacocinética. Farmacocinética, porque ele induz as enzimas e ele induz, curiosamente, as enzimas que o metabolizam. Essa é a chamada tolerância farmacocinética. A tolerância farmacodinâmica está relacionada à questão da dessensibilização do receptor, ou seja, o GABA, ele é englobado pela membrana da célula, ele sofre um processo de retornar para dentro da célula, e aí o que acontece? Ele não vai estar mais presente e o medicamento não consegue mais se ligar ali. A tolerância aos efeitos eufóricos, sedativos e hipnóticos ocorre mais prontamente e é maior do que a tolerância que ocorre aos efeitos anticonvulsivantes e efeitos letais. Ocorre o abuso de barbitúricos em alguns indivíduos e esses indivíduos tendem a desenvolver dependência física. Efeitos sistêmicos. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês como é que os barbitúricos eles tendem a mexer, digamos assim, na respiração e no sistema cardiovascular. Os barbitúricos eles não interferem diretamente na respiração, a não ser em casos em que a pessoa faz um uso exacerbado. Por exemplo, a pessoa foi tomar, não tô conseguindo dormir, eu vou aumentar aqui essa dose, vou tomar aqui 400 miligramas, vai ajudar. Gente, não. A primeira coisa que vai acontecer é a pessoa ter problema na respiração, ou seja, o sistema respiratório vai ficar deprimido. Mas existe uma margem de segurança muito grande entre a indução da anestesia e a depressão respiratória.
Ou seja, é como se existisse uma janela terapêutica aqui, onde a dose necessária para eu conseguir promover uma anestesia é uma dose muito menor do que a dose necessária para promover depressão respiratória. E não é isso que os médicos, que os profissionais querem, deprimir a respiração do paciente, não é isso. Então, sendo feitas as devidas precauções, não acontece essa depressão respiratória, a não ser que seja uma dose muito grande e tem um outro momentinho que isso pode acontecer que eu vou falar mais na frente. Em relação ao sistema cardiovascular, as doses orais, sedativas e hipnóticas usuais, elas não deprimem o sistema respiratório, não têm efeitos significativos, mas em pacientes que têm ICC, que é insuficiência cardíaca crônica, pode ocorrer uma pequena depressão do sistema cardiovascular. O tiopental intravenoso é uma medicação pré-anestésica, né? Promove a redução do fluxo sanguíneo renal, do fluxo sanguíneo cerebral e diminui a pressão do líquido cérebro-espinhal, que é o líquido encefalorraquidiano. Não frequente, mas podem ocorrer arritmias ventriculares, especialmente quando é epinefrina ou alotana. Aí a gente já vai para uma questão de interação medicamentosa. A depressão direta da contratilidade só ocorre em doses muito maiores do que as necessárias para induzir a anestesia. Ou seja, para eu parar um coração com um barbitúrico, é necessário muito, mas muito barbitúrico. E eticamente falando, ninguém vai fazer isso com boas intenções. No trato gastrointestinal, os oxibarbitúricos eles tendem a diminuir o tônus da musculatura gastrointestinal, ou seja, vai diminuir a contratilidade do músculo do intestino, por exemplo. No fígado, depende muito da exposição. Agudamente, eles interagem com várias enzimas hepáticas e inibem a biotransformação de vários outros fármacos e substratos endógenos, como, por exemplo, hormônios, o próprio colesterol. E aí a gente já entra em outra questão que eu vou abordar para vocês posteriormente. A administração crônica de barbitúricos aumenta o conteúdo de proteína e lipídio no retículo endoplasmático liso hepático, aumenta a atividade de glicuroniltransferase de várias CYPs. Isso, como eu falei, leva a um metabolismo maior de outros fármacos e de substratos endógenos, ou seja, próprios do nosso corpo. Nos rins, devido à hipotensão, isso na intoxicação aguda, quando realmente a pessoa faz uso de uma dose muito grande, quais são os efeitos renais? Tende a ocorrer oligúria, ou seja, pequena quantidade de micção, ou anúria, que seria, não ocorre micção de forma alguma, ou seja, falando em termos mais populares, a pessoa faz pouco xixi ou ela não faz de jeito nenhum. Efeitos adversos. Vamos aqui para um conteúdo mais específico, que as pessoas têm mais curiosidade. A sonolência, ela pode durar poucas horas após uma dose hipnótica de barbitúricos, ou seja, se a pessoa faz uso apenas para acalmar, a sonolência dura muito pouco. A depressão residual do sistema nervoso central no dia seguinte. Então, a pessoa vai ter pequenas alterações de humor, o tempo de reação dela e de julgamento vai diminuir e ela não consegue realizar atividades motoras finas. Gente, isso é o vento, tá ventando muito aqui, desculpa. Às vezes, eles podem produzir podem não produzir depressão. Ah, mas ele não deprime o sistema nervoso central. Gente, mas o nosso corpo, ele é muito enigmático. Em alguns casos, a pessoa tende a ter uma excitação do sistema nervoso central a ponto de parecer que ela está embriagada. Quanto à hipersensibilidade, quando uma pessoa é alérgica, falando mais popularmente, as reações alérgicas ocorrem principalmente em pessoas com asma, urticária, angioedema ou condições similares. Quais são as manifestações dessa hipersensibilidade? Tumefações localizadas principalmente nas pálpebras, nos lábios, nas bochechas, ocorre uma dermatite eritematosa. Outras curiosidades, outros efeitos adversos. Como eu falei para vocês,
tinha algumas situações específicas que o sistema nervoso, o sistema respiratório e o sistema cardiovascular poderiam ser afetados, mesmo que em doses usuais. Quais são essas situações? É bem curioso, e eu não posso dizer aqui para vocês o porquê, porque a literatura que eu utilizei não detalhou isso. Mas a injeção intravenosa rápida de um barbitúrico pode causar colapso cardiovascular antes da ocorrência de anestesia. Ou seja, se você aplica muito rápido, o que acontece? O seu sistema cardiovascular pode falhar e a pressão pode cair a níveis de choque. Mas se você aplica, faz essa injeção muito lenta, o sistema respiratório vai falhar. Então, é necessário que tenha um meio termo, nem pode ser rápido demais, nem pode ser lento demais, porque dois sistemas cruciais para a nossa sobrevivência estão em jogo. Interações medicamentosas. A combinação com outros depressores aumenta a depressão, obviamente, provoca uma grave depressão. As interações com etanol e antihistamínicos. Ah, Daniela, mas como é que um antihistamínico vai tá nisso aqui? Então, o antihistamínico, como nós sabemos, alguns entram adentro do sistema nervoso central e produzem sonolência, ou seja, uma leve depressão do sistema nervoso central. Então, se eu tenho a interação de barbitúricos com antihistamínicos ou com etanol, eu também tenho grave depressão do sistema nervoso central. A isoniazida, o metilfenidato, que é a famosa Ritalina, e inibidores da monoaminoxidase provocam um aumento também na depressão do sistema nervoso central. Os barbitúricos induzem enzimas hepáticas. Ah, mas isso aí muitos medicamentos fazem. Sim, só que o caso deles é diferente. Além de induzir enzimas que vão metabolizar outros fármacos e diminuir a quantidade desses fármacos no organismo, eles também induzem enzimas que vão aumentar o metabolismo de substâncias endógenas, como os hormônios, além de medicamentos conhecidos como contraceptivos orais. Então, o que a gente pode tirar disso? Se eu tenho uma metabolização maior de hormônios, esteroides, o que acontece? Eu posso ter distúrbios endócrinos. Se eu tenho uma maior metabolização de contraceptivos orais, o que pode acontecer? Gravidez indesejada. Porque a partir do momento que eu tenho mais enzima destruindo, metabolizando ali o meu contraceptivo oral, ele não vai fazer o efeito dele. Então, a pessoa confiando nisso, pode acabar engravidando sem querer. A intoxicação por barbitúricos. Gente, agora a gente entra numa coisinha mais sensível, digamos assim. Muita gente sabe que esses medicamentos são seguros, mas todo medicamento é seguro até certo ponto. Então, algumas pessoas fazem uso como tentativa de suicídio, o próprio abuso e até mesmo a ingestão acidental, que ocorre muito por crianças. As pessoas tentam fazer isso e elas às vezes não conseguem, por exemplo, consumar o suicídio, mas ficam intoxicadas. A tentativa de suicídio, o abuso e a ingestão acidental, principalmente por crianças, pode levar a uma ingestão de uma dose letal. Mas essa dose letal é 10 vezes maior do que a dose hipnótica total. E ela torna-se menor na presença de álcool e outros depressores, porque o sistema nervoso central já vai estar deprimido e a pessoa usa ali uma quantidade menor que ajuda a deprimir ainda mais. A intoxicação grave. Como é que esse paciente vai se apresentar? Comatoso, ele vai ficar em coma quando ela é realmente grave. A respiração é a que é afetada precocemente, como eu falei para vocês. A respiração, em um caso de uso de uma dose muito alta, é quem vai ser primariamente afetada. A respiração, ela fica lenta, rápida ou superficial. A pressão arterial cai, ocorrem complicações fatais, em alguns casos, como a insuficiência renal e complicações pulmonares. E para finalizar para vocês, qual é o tratamento da intoxicação?
Medidas gerais de suporte, ou seja, se a pessoa está em coma, ela vai para UTI, ela vai precisar de auxílio respiratório. E quando o paciente está estável, o que que acontece? Faz-se uma diurese forçada. Ah, mas o que é isso? Literalmente força o paciente a fazer xixi. Por quê? De que forma? Alcaliniza-se a urina e acelera a excreção do fenobarbital. Porque quando a gente está lá na parte de excreção, estudando essa parte na farmacologia, que geralmente é a primeira parte que a gente estuda, o medicamento, para ele ser excretado, se ele for ácido, a urina tem que ser alcalina e vice-versa. Aí, nesse caso aqui, como trata-se de medicamentos ácidos, que é o ácido barbitúrico, que é o precursor de todos os barbitúricos, alcaliniza-se a urina e acelera-se o processo de excreção do medicamento. Pode ser o fenobarbital, aqui o livro cita, mas porque é o medicamento mais utilizado da classe. Tem o tiopental também, mas em menor escala. Então, gente, é isso. Depois de 26 minutos eu falando aqui pra vocês, eu finalizo esse vídeo e, mais uma vez, tento aconselhar vocês a fazerem o uso correto de substâncias. Porque eu sei bem e minha vivência mostra que muita gente consegue ter acesso a esses medicamentos sem receita, sem prescrição. E são medicamentos que, como eu falei, são menos seguros que os benzodiazepínicos. Muita gente, além de fazer o uso, de ter a dependência desse medicamento, utiliza ele para outras formas, como eu falei, tentativa de suicídio. Então, é de suma importância que a sociedade seja alerta, esteja alerta quanto a isso. É muita irresponsabilidade de um estabelecimento comercial vender um medicamento sem receita, sem conhecer o histórico do paciente, sem saber o que aquele paciente vai fazer, se ele realmente quer o medicamento porque ele tem problema de convulsão. Então, isso é muito difícil. Era isso que eu queria deixar para vocês. Muito obrigada para quem assistiu até aqui. Deem o like de vocês. E eu agradeço muito pela oportunidade de poder mostrar para vocês o que é esse universo da farmacologia que tanto me encanta e eu acredito que encante muita gente por aí. Muito obrigada e até a próxima! Oi, gente! Depois de muito tempo resolvi aparecer. Bom, gente, hoje o Farmacologia para Todos traz para vocês uma das classes de medicamentos